Agora, nas técnicas avançadas de identificação dos riscos, nosso módulo 5, nós vamos falar sobre auditorias e inspeções, que garantem um ambiente psicossocial mais seguro. Então, esse é o tema da nossa aula. Seja bem-vindo a essa quarta aula do módulo 5, onde nós iremos juntos, então, aqui aprender a realizar algumas inspeções em forma de auditoria focada nos riscos psicossociais, utilizando protocolos, checklists, que são os materiais que fazem parte aqui dessa aula, que você pode acessar, para um ambiente psicologicamente mais seguro e saudável. Os objetivos dessa aula, então, serão de verificar condições a respeito desses checklists, compreender a importância de quais são os modos de inspeção e de auditorias focadas nos riscos psicossociais, conhecer os princípios das auditorias, desenvolver então, a partir disso, protocolos de avaliação que sejam aceitos e bem utilizados e focados nos psicossociais, interpretando então esses resultados para propor ações de melhor melhoria. Lembrando que esses documentos então podem servir de provas em processos judiciais. E essa verificação permite verificar se as políticas e procedimentos das empresas estão sendo implementados corretamente. E a identificação ajuda a verificar se esses riscos estão ou não sendo tratados, e a prevenção tem, então, essa condição de melhorar e evitar problemas, bem como o aspecto da conformidade para garantir o cumprimento, então, das normas e das demais regulações. Então, quando nós falamos em auditorias e inspeções, elas têm uma questão de objetividade, que é basear as avaliações em evidências, também garantir independência e imparcialidade, a competência dos profissionais que sejam qualificados e experientes para verificar se está correto ou não, e a sistematicidade, que é verificar um processo estruturado e documentado. A confidencialidade e transparência são aspectos muito importantes também dentro desse procedimento, porque ele garante, então, diversos aspectos essenciais. E os checklists e protocolos de avaliação que nós temos, checklist, afinal de contas, é uma lista de itens a serem verificados durante uma auditoria ou inspeção, e o protocolo de avaliação é um conjunto de procedimentos a serem seguidos durante uma auditoria ou inspeção, é um método como ele vai ser feito. E o conteúdo, então, é baseado nas políticas e procedimentos relacionados, então, aos riscos psicossociais, as condições de trabalho, carga, ritmo, controle, tudo aquilo que a gente já viu, bem como as relações interpessoais, como elas ocorrem. Isso pode ser por meio de entrevistas e observação, a comunicação e o treinamento, que envolvem, então, aspectos mentais e de relações humanas, e os recursos também de aconselhamento e programas de bem-estar que podem, então, estar sendo implementados. O planejamento serve para definir, então, o objetivo dessa auditoria ou inspeção, definindo um escopo de como ela será feita, selecionando as pessoas, os participantes, elaborando um cronograma, preparando os materiais, checklists, protocolos, entre outros, e sendo executada para que a auditoria ou inspeção seja realizada conforme o plano. E essa coleta de dados, sejam por entrevistas, observações, esteja correta de acordo com a realidade. Tudo isso num relatório que vai, então, trazer os achados que nós tivemos em todo esse trabalho e propondo melhorias, entre outras questões. E para a gente analisar os relatórios, os resultados, analisando os dados, vendo os padrões, as tendências, considerando o contexto daquele local, daquela realidade de trabalho, buscando também, quando necessário, a opinião de outros profissionais, para que as ações sejam priorizadas, sejam bem compreendidas e que tudo esteja, assim, dentro de um plano de ação para sempre focar nas melhorias. Então, para definir os objetivos, a gente precisa também verificar o que a gente precisa melhorar para escolher as ações corretas, para aqueles problemas que foram identificados, eles sejam resolvidos. Assim, definindo as responsabilidades, prazos, também definindo indicadores, do que a gente espera alcançar
dentro daquele trabalho. Então, por exemplo, para reduzir o número de casos de assédio moral em uma empresa, eliminar, né? Então, aumentar a participação dos trabalhadores, criar programas e ações para que isso realmente seja eliminado de fato, né? Não fique apenas no papel. E, mais uma vez, né, a nossa orientação de sempre é que as ações elas sejam iniciadas dentro de um programa piloto, dentro de uma testagem na realidade da empresa, buscando a raiz do problema, que são as causas, acompanhar passo a passo esses resultados e também que sejam monitorados todos esses indicadores. Então, auditorias, elas são fundamentais dentro de um processo de gestão porque elas garantem que as ações estão sendo executadas dentro das políticas, dentro dos planos e das demais questões. E você mesmo pode criar, dentro das políticas, um checklist padronizado para verificar se o que foi planejado, o que foi identificado, está sendo realizado ou não. Eu te agradeço por mais essa aula e vamos caminhando para o final do nosso curso de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, mas ainda temos algumas atividades, tarefas e aprendizados para que a gente possa continuar avançando, crescendo e se desenvolvendo também dentro desse escopo de trabalho que para muitas pessoas é novo, mas que dentro de um processo de gestão, quando a gente envolve os processos de qualidade, de compliance, eles nos apoiam e muito também em toda essa percepção em relação a essa atuação profissional que é fundamental para o cumprimento da legislação da NR1 e da NR17.